Olá, sejam bem-vindos ao Dramas Brasil. Nesse vídeo vamos falar sobre o caso do ator, cantor e modelo Chris Wu, que está preso por cometer diversos crimes contra mulheres. Vamos falar sobre isso, como tudo começou, quem é a mulher que fez com que tudo fosse descoberto, quais as provas que ela apresentou e sobre o julgamento do Chris Wu, que até hoje não tem sinal. Os fãs acham que tem conspiração envolvida e muita gente acha que ele é inocente. Então, com esse vídeo você vai poder tirar sua própria conclusão. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Chris Wu é o ex-membro do grupo coreano EXO. Ele saiu do grupo para seguir carreira solo. Ele fez vários filmes, ele era embaixador de várias marcas, tudo ia muito bem na carreira dele até o dia 8 de julho de 2021. Quando uma estudante de 19 anos chamada Do Mei-Zu postou na internet acusações de agressão sexual que ele havia cometido com ela quando ela tinha 18 anos. Se você procurar esse caso, você vai achar que ela tinha 17, mas na verdade ela já tinha 18 quando o abuso aconteceu. Não só ela, mas ela o acusou em nome de outras 7 meninas que passaram pelo mesmo, 2 delas menores de idade. Ela disse que isso aconteceu em um encontro enquanto ela estava desacordada, mas vamos falar sobre tudo desde o início, começando pelo lado da Do Mei-Zu. No dia 3 de junho, o Chris Wu fechou o cinema inteiro só para ir num encontro com uma garota chamada Shen Ziyi. Aí vazou fotos deles e a agência não gostou nadinha desse cinema ter divulgado as imagens online violando a privacidade do artista. Nesse mesmo dia das fotos vazadas do cinema, a Do Mei-Zu, junto com uma amiga dela, lembrem dessa amiga que ela vai ser muito importante mais pra frente, começou a falar que ela tinha um relacionamento com o Chris Wu e ele estava traindo ela, e as fãs começaram a dizer que ela estava mentindo. A Liu, a amiga, disse que ele abusou psicologicamente da Du. O Chris só postou: nenhum floco de neve é inocente, espero que vocês consigam o que querem. E a Du postou no mesmo dia: então que assim seja, que ambos fiquem bem. A Do Mei-Zu começou a ser xingada e ameaçada de morte. Ela disse: eu até recebi ameaça de morte de seus fãs. Como uma garota que mora sozinha, eu estava com muito medo. Então, ela postou um texto falando sobre tudo isso, detalhe por detalhe, e também alguns prints de conversas. Ela começa o texto dizendo: mesmo depois de sofrer cyberbullying e receber ameaça de morte, ainda acho difícil aceitar o fato de que você ama muitas garotas ao mesmo tempo e que eu, Do Mei-Zu, sou apenas mais uma delas. Ela também fala: concordo que pode haver falhas em minha personalidade, como não ser muito confiante ou me sentir muito insegura quando se trata do amor. Ela também disse: enquanto eu estava falando sério sobre nosso relacionamento, você tem saído por aí com um monte de garotas ao meu redor. Eu vou resumir o que ela falou aqui porque ela escreveu um texto muito grande e se você quiser eu vou deixar na descrição. Ela começa dizendo que cresceu criada pela mãe e pelos avós, que mesmo que sua mãe não pudesse passar muito tempo com ela porque ela estava sempre muito ocupada, ela ainda tinha os avós. Ela disse que há alguns meses atrás ela foi diagnosticada com depressão e ansiedade. Fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Não queria ver ninguém, não conseguia dormir, me sentia cansada e ficava mais instável. Depois de sofrer cyberbullying um mês atrás, eu queria tirar minha própria vida. Ela disse que ele tinha uma conta no WeChat onde ele procurava garotas menores de idade. Não apenas uma conta, mas outras, onde as pessoas procuravam garotas para ele. Ela disse que assim que postou sobre o relacionamento deles no dia 3 de junho, ele apagou ambas as contas. Ela disse que existem outras vítimas menores de idade, que elas mandaram prints para ela, mas que ela não vai falar nada para preservar a privacidade delas. Ela disse que o Chris tinha um padrão, já que todas as meninas nasceram nos anos 2000. Ela disse que ele chamava algumas meninas dizendo que era para gravar um videoclipe e quando chegava lá forçava elas a beber, jogavam alguns jogos, falava coisas do tipo: eu vou cuidar de você, eu realmente quero estar com você. E depois ele escolhia em uma lista qual garota ele queria, como se fosse uma mercadoria. Ela termina o texto dizendo: viver assim é tão cansativo, mas estou aceitando todo o cyberbullying, me levantando para ser a voz de todas as meninas menores de idade que foram enganadas. Nunca mais acredite nessas mentiras, mas também não se culpe. Espero que todos possam abrir os olhos e ver a verdade, em vez de cair na falsa imagem perfeita. Agora vamos aos prints. No primeiro print, ela mostra uma pessoa recrutando novos artistas para a agência. Nas palavras dele, a agência é de um homem só. Outro print mostra a pessoa perguntando se ela vai fazer vestibular e ela diz que sim. E por fim ele diz que é empresário do Wifan, que é o nome verdadeiro do Chris Wu. Em outro print, ela mostra uma conversa com alguém que está contando como que ele escolhe as meninas.
No print 3, ela só mostrou uma conversa sem sentido, apenas com emojis de porco. No quarto print, ela mostra aquela conta que ela disse que ele deletou. No quinto print, ela mostra a nota do médico mostrando que ela estava com depressão. No quinto print, ela compartilhou uma conversa que está com a letra Z, marcando o encontro. Em outro print, ela mostra um relato de uma menina que disse que era uma das vítimas também. Outro print mostra uma conversa dele com uma outra vítima. O Crisu não se pronunciou sobre nada, mas os advogados deles divulgaram um comunicado no mesmo dia das postagens da do Meizu, dizendo que tudo que ela falou era falso, as mensagens eram fabricadas, eles disseram que iriam contratar uma equipe jurídica para proteger a imagem do artista. No dia 17 de julho, ela revelou que o lado do Crisu queria fazer um acordo com ela. E aí vem toda essa história do dinheiro que muita gente não sabe e fica acusando os dois lados. Vamos começar falando do lado da do Meizu. A do Meizu recebeu um dinheiro do nada e depois essa pessoa disse para ela reenviar o dinheiro de volta. E ela achou muito estranho e pensou que eles só queriam incriminá-la, tendo provas contra ela. Ela gravou um vídeo mostrando as transações, e isso que ela postou sobre essas transações aconteceu em 17 de julho, só que outras coisas rolaram nesse tempo. Um homem chamado Liu Tiao usou tanto a Du quanto a mãe do Chris. De acordo com ele, no dia 10 de julho, ele entrou em contato com a Du fingindo ser uma vítima para ter mais informações sobre o caso. Depois ele entrou em contato com o advogado do Chris, se passando pela Du e pedindo dinheiro para esquecer o caso. Então ele deu duas contas para o advogado do Chris. Ele enviou a conta dele e a conta da Du para que o dinheiro fosse dividido entre essas duas contas. E o dinheiro foi enviado para a conta da Du. A Du achou que o Chris queria comprar o seu silêncio, só que foi esse cara ali o que armou tudo. Esse Liu descobriu que a Du já tinha recebido o dinheiro e pediu para ela enviar para ele de volta. Só que aí a Du postou aquelas coisas mostrando as transações, falando sobre a mãe do Chris, dizendo que eles estavam querendo comprar ela para que ela parasse com as acusações. Só que o estudo do Chris acusou ela de falsificar as contas da empresa e fabricar registro de conversas. Lembram daqueles prints que ela postou falando que entraram em contato com ela e tudo mais? O estúdio disse que eles não têm nenhum perfil em redes sociais e nenhuma conta no Weibo. Eles postaram. No dia 14, a mãe do Chris denunciou a Du por extorsão. Então a polícia foi envolvida e começou a investigar e aí chegaram no tal Liu Tiao. E ele foi preso no dia seguinte, no dia 15 de julho. Depois da declaração da polícia, ela veio novamente na internet, só que dessa vez para postar o que aconteceu com ela, porque até agora ela só postava relatos de outras pessoas que enviavam prints para ela. Mas dessa vez ela falou o que aconteceu e falou sobre o lance do dinheiro. Tá aí na tela para vocês lerem. No dia 18 de julho, ela disse que seus amigos estavam recebendo ameaças de morte por parte do Crisu. Porém, ela não postou essas fotos porque ela disse que o Weibo iria apagar a conta dela. Ela também disse: "Se você me processar, solicitarei que o processo judicial seja transmitido ao vivo. Quer que eu transfira todo o dinheiro de volta? Claro, peça desculpa imediatamente a todas as vítimas do Weibo e deixe a China. Nós não recebemos aqui seu canadense." Para quem não sabe, o Crisu não é chinês, ele é canadense. Depois de algumas horas dessa declaração dela, ela disse para ele fazer uma coletiva de imprensa e se desculpar com todas as vítimas e que parasse de trabalhar. E se ele não fizer isso em menos de 24 horas, ela vai mostrar mais provas que, de acordo com ela, é suficiente para colocá-lo na cadeia durante 10 anos. Ela também deu detalhes sobre sua vida sexual, que eu achei super aleatório, mas muitas pessoas acharam estranho o fato dela lembrar de tantos detalhes, sendo que ela disse que ela estava desacordada e só acordou no dia seguinte. Mas como muitas das coisas que ela fala, ela recebeu de outras vítimas, pode ser que isso também seja. Ela diz que ele precisa de comprimidos, disso que o sexo termina depois de 2 a 3 minutos e que ele pergunta para a pessoa como foi. Enfim, ela disse várias coisas que eu vou deixar na descrição para quem quiser ler. Ela disse nesse mesmo texto que tem provas inacreditáveis contra ele e que se ela mostrar essas provas, ela ganharia imediatamente o caso. E volta a pedir que ele abandone a carreira e termina o texto dizendo: "Antes de sair, você deve pensar em uma maneira de retirar a vacina Covid-19 do seu corpo. Isso foi produzido na China. Você não é digno disso. Caso contrário, posso fazer você perder tudo sem revelar a identidade dessas garotas." Ok, comece a se preparar. Sem o Oru, dessa vez é a batalha final.
O último post da Du tem uma abordagem completamente diferente das outras. Ela começa o texto dizendo: Senhor Wu, baseado na minha experiência de estar com você, eu não acho que você seja uma pessoa ruim. Você é apenas alguém que cresceu em uma família monoparental com uma mãe que te ama e te mima demais. Depois dela dizer que ele violentou ela, passou DST, fez ela ter depressão, fez quase cometer suicídio, fez tortura psicológica, não era merecedor nem de tomar a vacina, ele não é uma pessoa ruim, é só a mãe dele que mimou ele demais. Provavelmente ela foi instruída a ser mais amigável. Ela fala que sabe que ele não consegue dormir, que ele está desesperado por causa disso, que ele chorou em casa e brigou com sua equipe. Ela disse para ele crescer e assumir a responsabilidade. Ela termina dizendo: pense na sua mãe, seja certo ou errado, ela sacrificou muito por você. Nisso saiu uma entrevista da Du, onde ela comenta sobre tudo o que aconteceu desde o início que ela conheceu ele. Quem eram as pessoas que estavam lá, para onde ela foi e tudo mais. Eu li para ver se estava tudo igual ao post dela e sim, tem coisas que foram bem diferentes. Ela disse que as pessoas no bar deram bebidas para ela sem parar até ela perder a consciência. Já na entrevista ela disse que eles estavam em uma sala e que ofereciam bebidas para ela e que o Chris também estava lá. Mas ela só bebeu 2 coquetéis porque tem baixa tolerância à bebida alcoólica. E logo depois ela desmaiou. Outra coisa que foi diferente é que no post, ela disse que a advogada dele levou ela para o quarto do Chris. Mesmo ela não querendo ir, ela foi levada. Ela até disse que teve relações com ele. Já na entrevista, ela disse que desmaiou e que só acordou no outro dia com ele ao lado dela. Nessa entrevista, ela também disse que eles tiraram o celular dela. Ela falou muitas outras coisas que você pode conferir na descrição. Aí, no dia 19 de julho, um dia depois desse post da Du, o Chris finalmente vem falar sobre o caso. Ele disse que só viu ela uma vez no dia 5 de dezembro de 2020, que não forçou ela a beber e nem tirou o telefone dela. Ele disse que nada do que ela falou é verdade. Vou deixar aí na tela para vocês lerem tudo o que ele disse. No dia 31 de julho, ele foi detido pela polícia por suspeitas de estupro. Apenas os relatos online já foram suficientes para manter ele preso. Eles disseram que o caso estava em andamento. No dia 2 de agosto, todas as redes sociais do Chris foram deletadas e suas músicas retiradas de várias plataformas na China. No YouTube, Instagram e Facebook, suas contas permaneceram, já que a China não tem controle sobre elas. No dia 16 de agosto, o Chris foi preso oficialmente. Os fãs de até hoje não aceitam isso porque não teve comprovação dessas supostas vítimas, que não foram poucas, foram 30 casos de meninas acusando ele. Mas tudo isso pela internet. Inclusive, se você entrar em sites para procurar esse caso, você vai ver que alguns tratam as acusações como supostas acusações ainda. As provas que a Du Meizu disse que tinha, que colocariam ele na cadeia por 10 anos, nunca foram reveladas para nós. Talvez ela tenha entregado à polícia, porque o caso está em andamento ainda. O julgamento não será público. Os fãs dizem que ele só está preso por causa da opinião pública. O julgamento dele ainda não aconteceu e ainda não tem nenhuma data. Vamos falar agora sobre as acusações contra a Du Meizu, que foram surgindo. Duas amigas da Du Meizu, a Lien e a Liu Meili, no dia 2 de março de 2022, afirmaram que a Du assinou com uma empresa e fingiu ser uma das vítimas. E elas postaram alguns áudios onde a Du dizia que fez isso por dinheiro, que queria assustar o Chris. Foram 3 áudios ao todo.我说等我之后有资本了，我一定弄2盘。然后结果现在真的我是预言家吧？我他妈是预言家吧？基本斗谁？知道吗？他们根本就不是在急着弄合同，他们是在借钱，是在凑钱，别让他们出血了。再多他们可能真拿不出来。那你说如果还要借钱来给我的话，他们也不至于这样。估计可能就想跟我赌一赌了，就是你知道赌博嘛，就想着要不就赌一下吧，万一赢了呢？但是输了就没有任何回头路了。所以说，如果我们把他逼急了，他可能真会赌一下。但是我们手里呢又没有说特别实在的那种证据，都只是吓唬他，我们有。所以说，如果说真的罪不公堂，我们或许真的赢不了他。就是大家胜率都是50%。大家是半分的，那这样的话，我们还不如来点对自己有用的呢，是吧？
A própria do Meizu disse que sim, a voz era dela, mas que o áudio estava editado. Mas a Lian mostrou em live que o áudio que foi gravado pelo celular dela era um áudio verdadeiro e sem nenhuma edição. A data da gravação era 12 de julho. A Du disse que certas pessoas deveriam ir à polícia em vez de falar online. Depois desses áudios vazados, a Lian e a Liu Meili tiveram suas contas suspensas. Fui até a conta de ambas as meninas e a Liu Meili disse em sua conta no Weibo. Já a Lian continua falando sobre isso e desmentindo tudo que a Du fala. Vocês podem entrar na conta dela para vocês verem, vou deixar na descrição. A Lian postou: tenho certeza de que a Du Meizu não é uma vítima, estou dizendo a todos inicialmente o que ela disse a Liu Meili e a mim. Foi que ela estava em um relacionamento, o estupro nunca aconteceu. Mais tarde, o relacionamento foi provado como uma mentira, só se encontraram uma vez. Sobre essa empresa que ela teria sido contratada, ela é de um homem chamado Fu Weifeng. Sua empresa é a Takun Entertainment. A Du disse que tinha sido enganada por essa empresa e que ela era falsa e que está no meio de uma ação judicial sobre esse assunto. Aí surgiu na internet no dia 29 de abril de 2022 um vídeo no tribunal que seria o tribunal deles dois, do Fu Weifeng e da Du Meizu. Após o tribunal, ele postou um Weibo falando que a Du Meizu queria uma reconciliação, mas o Fu Weifeng não aceitou. Ela disse que vai apelar para o Tribunal Popular Intermediário e ele disse: nos vemos no próximo tribunal. Lembram que ela disse que estava sem o celular quando tudo aconteceu no dia 5 de dezembro? Então, alguém postou na internet o vídeo mostrando uma conversa que teve com ela no dia 6 de dezembro, onde ela gravou o Krizu sem ele perceber. Ela conversou, mandou fotos e vídeos, e no dia 7 de dezembro mandou uma mensagem para uma amiga dizendo que estava em um relacionamento com ele. A Du bloqueou essa conta anônima que postou esses prints. Tem uns prints de conversa entre a Meili e a Du, onde elas conversam sobre o relacionamento da Du com o Chris, e esses prints seriam a prova de que eles tiveram um relacionamento, mas a polícia comprovou que todas as mensagens foram feitas propositalmente, para aumentar a popularidade na internet. Lembram da Liu, a amiga da Du, que começou tudo junto com ela lá no início, depois das fotos do cinema? Ela postou prints detalhando que tudo foi um plano das duas. Isso foi provado pela polícia como verdadeiro. A Du realmente fez isso planejado. Tá lá no relatório policial, que vocês podem ler aqui na descrição. A Liu também postou que elas tinham uma programação para essas postagens. A Liu disse que ela enganou todo mundo dizendo ter depressão. A Liu e a Meili disseram que a Du estava fingindo sua depressão, que quando ela disse que estava fazendo eletroterapia para depressão, ela estava na verdade fazendo uma cirurgia plástica no rosto. A Liu postou no Weibo: algumas palavras eu segurei por muito tempo. Talvez é hora de eu cortar completamente a Du Meizu. Lembram que ela deu uma entrevista que postou uma história completamente diferente? Ela apagou a postagem, algumas horas depois da polícia anunciar o caso. Outra coisa é que ela disse na entrevista que eles se encontraram várias vezes, só que a polícia comprovou que eles só se encontraram uma vez, que foi na noite de 5 de novembro. Vocês podem conferir, como eu disse, tá tudo no relatório policial. Depois disso, eles só se falaram online, mas em abril o Chris parou de responder. A Du mentiu praticamente a entrevista inteira sobre o que de fato aconteceu, e essa entrevista é o único registro oficial do que aconteceu com ela, porque, como eu falei, ela apagou o post. Mas não para por aí, porque foi descoberto que ela contratou um escritor fantasma para escrever aqueles textos sobre o caso. Isso é outra coisa que está lá no relatório policial. Depois dos textos dele, o assunto ficou muito popular na internet. Ninguém sabia quem era ele, até uma conta anônima revelar que seu nome era Sushi. Depois de descobrirem quem ele é, ele confessou que ele ajudou ela porque ela falou sobre o que tinha acontecido com o Chris, falou que ficou com depressão e tudo mais. Ela me perguntou se eu poderia aumentar os seguidores do Weibo por meio dessa audição, e eu prometi a ela que não tinha dúvidas. Esse escritor Sushi escreveu 10 textos para que a Du postasse em seu Weibo diariamente. Ela ficou muito popular depois que ele começou a escrever os textos para ela. Ela até convidou ele para Pequim para que ele continuasse a assessorar ela. Surgiram mais algumas coisas. No dia 18 de julho, surgiu uma história de uma mulher que denunciou seu marido, um policial chamado Zhang Xin. Ela disse que ele aceitava subornos e organizava prostitutas para falsos testemunhos, e entre outras coisas. Esse policial é de Pequim, Xiongnan. Mesmo os policiais que investigam o caso do Chris, as pessoas começaram a dizer que esse policial teria guiado a Du Meizu, e você deve estar se perguntando o que esse policial tem a ver com isso. Na matéria onde a mulher do policial fez a denúncia, diz que o local que ele mais frequentava era um clube chamado Turandot.
onde muito coincidentemente a Du Meizu trabalhava. A dona do local que disse que sim, ela trabalhava lá. 领一下。 Isso não está confirmado nem nada, foram os fãs que foram atrás, talvez não seja verdade, mas para os fãs isso explicaria porque depois de tantas mentiras desmascaradas pela própria polícia, como os planos dela e da Liu, as conversas de estar em um relacionamento com ele só por popularidade, ter contratado um escritor para criar textos sobre o caso, ela não foi presa por declarações falsas nem mesmo investigada. Agora vejam isso aqui que foi postado pelo jornalista David Han Lin no dia 7 de dezembro de 2018, que na época estava em Pequim, mas agora ele está em Singapura. Ele postou 3 das ideias de retaliação mais interessantes que circulam no Weibo em resposta à prisão da CFO da Huawei. Para quem não sabe, essa CFO é uma mulher super poderosa na China. Ela é conhecida informalmente na China como a princesa da Huawei. Sabem onde ela foi presa? Em Vancouver, no Canadá. Passou 3 anos detida pelo governo canadense. E vocês sabem quem é canadense, quem não merecia tomar vacina por ser canadense, que deveria voltar para o Canadá porque ele não era chinês. Então, ele estava lá na lista de retaliação no primeiro tópico. Prendeu o rapper canadense Chris Wu. Muito coincidência isso ser postado em 2018, 3 anos depois o Chris é preso e 3 anos depois a senhora Meng Wanzhou foi liberada também. Para os fãs, isso é uma enorme conspiração. Agora vamos para mais uns relatos. Uma garota chamada Luna Queen, que foi ex-trainer, começou a receber mensagens de apoio como se ela fosse uma das vítimas, porque ela tinha foto de mão dada com Chris Wu. Até hoje muita gente acha que ela é uma das vítimas, mas a própria negou, repostando um post dela do passado, onde ela disse: "Sempre tive grande respeito pelo Wu, não há relacionamento, nem vídeo, nem história." Zhang Dansan, que é uma cantora, postou vários prints de conversa entre eles, que ele gostava dela e que queria conhecê-la. Ela disse que se ele quer conhecê-la, que ele vá até ela. Ele diz que gosta de garotas bem comportadas. Ele pergunta se ela está solteira e se nunca namorou. E ela faz a mesma pergunta para ele. Ele pergunta se ela é virgem e ela diz que é uma pergunta estranha. Ele diz que não queria desrespeitar e que é a primeira vez de uma garota importante. Ela pergunta para ele: "Você tolamente entregou tudo completamente?", falando ainda sobre a virgindade. E ele responde com pontinhos e diz que não quer mais falar sobre isso. E pede desculpas. Na próxima conversa, eles marcam de se encontrar em um hotel. A Zhang diz que foi a esse encontro, mas que nada aconteceu que ela pudesse se arrepender. Ela diz que tem intolerância a álcool e que eles só comeram e jogaram. Ela disse que ele tentou abraçá-la, que ela não gostou, que achou estranho, e ele tentou tocar seu seio, mas ela não deixou. Uma ex-namorada do Chris, que havia se envolvido em uma polêmica porque postou fotos dele na cama, postou: 7 anos, justiça, tragam. No post do Chris, ela postou: "Seja paciente, mantenha calma, espere por mim." Wei Yuxin também postou conversas com o Chris. Nessas conversas só tem algumas transações de dinheiro que ela enviou para ele e ele para ela. Isso é tudo o que aconteceu nesses 2 anos. Só nos resta esperar a data da sentença porque o julgamento não será público. Muita gente posta a foto do Chris Wu pela internet como se ele tivesse solto, mas na verdade essas fotos são antigas. Ninguém sabe onde ele está. Tem pessoas que acham que ele voltou para o Canadá, mas nada confirmado. Se você quer acompanhar essa história, o Weibo de todos os envolvidos vão estar aí na descrição, junto com todas as fontes dessa notícia. E aí, qual a sua opinião sobre o caso? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!